E abra sua Bíblia comigo em Romanos 6,14. Já falamos sobre isso, vamos só reforçar. Eu já abordei Romanos 6,14 com vocês num outro momento, e eu quero reforçar porque também faz parte aqui da polêmica com relação à graça. Polêmicas acerca da graça. Página 17, tópico 6, o que significa Romanos 6,14. Então vamos ler Romanos 6,14 e entender algumas coisas importantes aqui nesse versículo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então está muito claro aqui, nesse versículo, que o pecado só não terá domínio de uma forma: quando estamos debaixo da graça. E as pessoas têm a coragem de dizer: cuidado com a graça. Hoje a gente ouve muito isso. Cuidado com essas igrejas que pregam muito sobre a graça. Abre o olho com essas pessoas que só ensinam graça, porque é muito perigoso. Perigoso? A graça é que tira você do pecado? Como é perigoso? Como é que a graça pode ser algo ruim? O fato de algumas pessoas, e são poucas, que usam a graça para dar motivo ao pecado, existe sim, não podemos negar. São pouquíssimas pessoas, mas existem pessoas que usam a graça como uma desculpa para o pecado, dizendo: não, eu estou na graça. Não é isso que cremos, não é isso que ensinamos, não é isso que está na Bíblia. Pelo contrário, olha o que o texto diz e olha o tempo verbal. Porque o pecado não terá, futuro, não terá domínio sobre vós, pois, ele vai dar um motivo: não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Invertendo esse versículo, o pecado, eu vou inverter, o pecado terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei e não da graça. Tem o mesmo sentido? Total. Veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Eu vou inverter, só inverter. Porque o pecado terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei e não da graça. Então, na realidade, o que eles estão dizendo é: não vá para a graça não. Não vá não, porque é perigoso. Não é perigoso não. Quanto mais graça, melhor. Não existe essa questão de, não, equilíbrio. Gente, como assim? O que é equilíbrio? Quando fala assim equilíbrio, está falando sobre um pouquinho de lei e um pouquinho de graça? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Não pode ter. E Jesus, referindo-se ao fermento, ele falou sobre a doutrina dos fariseus, que é lei. A doutrina dos fariseus era lei. E Jesus disse: tome cuidado com o fermento. Ele está dizendo: tome cuidado com a lei, porque é a lei que prejudica, não é a graça. A graça tira você do pecado. É a graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós quando não estiver debaixo da lei e sim da graça. Então existem áreas da nossa vida, e isso é fato, existem áreas da nossa vida que ainda não têm o entendimento da graça. Existe. A nossa vida é dividida em várias áreas. E algumas áreas não têm a luz da graça de Deus ainda. Ainda estamos debaixo de lei. Eu não estou falando só a lei de Moisés. Eu mesmo posso estabelecer lei em mim. Eu mesmo posso determinar coisas. Não, vai ser assim. Eu só vou fazer se... Aí eu determino uma lei. Só que não funciona. Esse rigor ascético, essa coisa de punir você mesmo, não funciona, não traz resultado, é só aparência. Essa punição a si mesmo, punição do corpo, não, porque eu vou me controlar, porque eu vou fazer assim, porque a pessoa até se autocastiga, se autopune, não traz bons resultados. É uma lei
dele mesmo que está trazendo maus resultados, não está produzindo bons resultados. Porque se a lei de Moisés, que foi o próprio Deus que deu, não funcionou, eu imagino a nossa lei. Quando nós estabelecemos lei em nós mesmos, será que vai funcionar? A lei de Moisés, que foi Deus que deu, não funcionou? Não trouxe justificação para eles? Não. A nossa lei que nós estabelecemos em nós mesmos, não, porque a partir de hoje vai ser assim. Você já viu que a maioria das leis que nós estabelecemos não funciona? Aquela lei do final do ano, que diz a partir do ano que vem tudo vai ser diferente. A partir do ano que vem eu vou entrar numa academia, a partir do ano que vem eu vou fazer a faculdade, a partir do ano que vem eu vou fazer isso. Quantas coisas agora que você está terminando abril, quantas coisas que você disse que ia fazer, determinou, disse vai ser assim, hoje realmente está acontecendo na sua vida? Lá no finalzinho do ano, lá, perto do dia 31, ou no dia 31, que você projetou o ano, você diz, vai ser assim, 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 eu vou fazer isso, 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 e eu não vou fazer isso, isso, isso. Quantas coisas hoje estão fluindo, né, do que você disse que ia ser, que você determinou, aí você consegue. É igual, é muito interessante, um exemplo claro, é a leitura da Bíblia em 365 dias. Quem conseguiu já seguir essa recomendação que tem na maioria das Bíblias sobre o estudo em um ano? Quem já conseguiu? Seguindo o plano de leitura da Bíblia, quem já conseguiu em um ano ler a Bíblia? Do jeito que... Você já viu que produz isso? Seja sincero, eu já tentei várias vezes, eu já parei, não consegui. Primeiro dia, super bem. Primeiro dia, ó, positivo. Segundo dia, maravilhoso. Terceiro dia, quarto, chega lá para o quinto dia, a gente falha. Esqueci de ler o quinto dia. Mas beleza, no sexto dia você lembra, você lê os 2 dias, você fica todo orgulhoso. Eu li 2 dias em um, coloquei em dia, vai dar certo. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Só que aí tem um evento na sua igreja, de 3 dias, um congresso. Você fica super ocupado. Você passa sexta, sábado e domingo envolvido na igreja, nem toca na leitura da Bíblia lá, no mapinha que eles dão. Quando chega na segunda-feira, e você, vou botar em dia, quando você olha o tanto de texto bíblico que você tem que ler para colocar em dia, sabe o que essa lei faz com você? Você não consegue nem olhar para a Bíblia. Porque quando você olha para a Bíblia, você se condena. Quando você olha para a Bíblia, você diz, falhei, não consegui. Então aquilo que é bom, por causa da lei que você estabeleceu, se torna ruim. Você fica condenado em abrir a sua Bíblia. Você vai abrir no outro versículo, aí você diz, não, mas é a leitura da Bíblia que eu disse que ia fazer. Porque eu fiz um voto com Deus. Eu disse que ia fazer a leitura da Bíblia em 300. Aí já não lê mais com prazer, já não lê mais com satisfação, porque estabeleceu lei. Não estabeleça lei na sua vida, porque não funciona. Vá pela graça de Deus. Aí você consegue ler a Bíblia todinha na graça de Deus. E outra, você vai ler com prazer. Estão entendendo? Não, eu vou orar toda noite. Pronto. Enquanto você ora toda noite, você está bem. Mas no dia que você falhar, irmão, irmã, tome condenação. Você vai ficar constrangido, condenado, porque você estabeleceu algo e não conseguiu cumprir. E normalmente, quando estabelecemos coisas assim, espirituais, é difícil cumprir, é complicado, porque não é pela lei, é pela graça de Deus. Devemos fazer sim, mas fazer pela graça de Deus. Aí as coisas se tornam prazerosas. Porque quando é pela graça, sabe o que acontece? No dia que você não orar, no outro dia você vai dizer, Pai, obrigado, porque hoje eu lembrei. Hoje eu estou orando. Hoje eu lembrei. Mas quando é pela lei, quando é obrigado a orar, você vai dizer, Pai, eu falhei tanto. Eu não cumpri o que eu prometi. Eu não cumpri a minha palavra, eu disse que ia orar todos os dias. Então não estabeleça lei em você mesmo, porque não funciona. Vá pela graça de Deus e a vida vai ser melhor. A vida vai ser, sem dúvida, no Senhor, mais prazerosa. E Romanos 6,14 revela justamente isso. Que quando não há lei, não há domínio do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus.
Aleluias. E a sétima lição, para a gente encerrar. Quando nós estamos dando fruto, página 20, Deus nos corta e nos joga fora. Vamos ver esse texto, João 15. É a mesma coisa de 1 João 9. Se formos ler o versículo isolado, sem entender o original, o texto original, realmente vai dar margem para esse tipo de interpretação. Mas vamos ler João 15 a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Nosso amado pastor até usou esse texto ontem aqui no culto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olhando assim, superficialmente, nós vamos entender que de fato, se eu não der fruto, eu vou ser cortado. Se eu não der fruto, eu vou ser tirado. Se eu não der fruto, eu vou ser lançado fora. E aí cria-se uma necessidade de dar fruto. Cria-se dentro da nossa mente uma necessidade, uma preocupação. E aí você vai entrar debaixo de uma lei. Qual lei? Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Primeiro ponto: uma árvore, ela não fica fazendo força para dar fruto. Simplesmente porque ela está bem enraizada, porque ela está bem arraigada, os frutos vão aparecer. Você concorda comigo? Não há crise numa árvore. Não há crise. Simplesmente flui. E por estarmos em Cristo, nós vamos frutificar. Por estarmos em Cristo, nós vamos frutificar. Mas não é bem aí que a gente vai entrar. Eu quero ir direto com vocês para a apostila, porque ela explica detalhadamente o que é esse cortado verso 2. Na página 20, vamos ver. Segundo parágrafo. Esse versículo 2, lido superficialmente, realmente dá a ideia de que Deus vai cortar aqueles que não estão dando fruto. Olhando superficialmente, como eu disse, quando pegamos uma Bíblia no grego, que é o original, o texto original, vemos que está traduzida para o português de forma errada. Eita! Justamente esse verbo cortar, ele está traduzido de forma errada. E isso, pegando uma Bíblia, como eu falei lá de 1 João 9, mesmo princípio, pega uma Bíblia no original do grego, e você vai ver o que significa a palavra cortar. Vamos ver. Quando pegamos uma Bíblia no grego, vemos que está traduzida de forma errada para o português. A palavra cortar em grego é airo. E airo, olha o significado de airo. Veja aí na apostila. Levantar, elevar, erguer, levantar do chão. Então, vamos substituir agora esses sinônimos lá no texto da Bíblia, em João 15, 2, substituindo a palavra cortar pelos seus sinônimos, que é levantar, elevar, erguer e levantar do chão. 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele eleva, ele levanta. Aí fica melhor do que cortar. Você prefere ser cortado por Deus ou ser elevado por Deus? Você prefere ser arrancado por Deus ou ser levantado por Deus? O texto original diz levantado. O texto original não diz cortado. Traduziram para o português dessa maneira, produzindo condenação em 99% da igreja. Por quê? Porque só vai ficar lá quem der fruto. E uma pessoa que não está conseguindo? E uma pessoa que tem dificuldade? Esse fruto refere-se ao quê? Ganhar vidas
ou o fruto do Espírito de Gálatas 5:22? Uma pessoa que está passando por uma crise, passando por uma dificuldade, se ela não estiver conseguindo dar fruto, Jesus vai lá e arranca ela? Jesus vai lá e corta ela? Fica meio estranho. Por quê? Porque Jesus nos ama, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que chegarem nele por Deus, de modo nenhum ele vai lançar fora. Então, por isso que é importante nós entendermos o texto original, buscarmos às vezes, quando há alguma dúvida, o que realmente está escrito no grego. Está escrito que cortar é levantar, elevar, erguer e levantar do chão. Continua na apostila. A Bíblia está falando a respeito da videira. Quando nós estudamos sobre videira, vemos que é uma árvore que precisa de uma espécie de giral, onde ela vai crescer. Toda videira precisa ser colocada em estacas, que é esse giral, para que ela cresça para cima e então possa os frutos crescer para baixo. Quando uma videira não é levantada e colocada em cima de um giral, ela fica no chão. E no chão, ela fica incapaz de gerar frutos. E o fruto que ela porventura possa gerar, é um fruto que além de não ter qualidade, é amargo. É exatamente isso que Jesus está falando em João 15:2. Na verdade, o correto é dizer que quando alguém que está na videira e por algum motivo não está dando fruto, ao invés de cortar, o Senhor o levantará, o Senhor vai tirá-lo do chão e o colocar em uma posição em cima do giral, em uma posição elevada, onde de fato o fruto irá se desenvolver. Então, quando uma pessoa dentro da igreja não está funcionando, Deus faz o quê? Coloca num lugar que ela vai funcionar. Quando a pessoa não está dando fruto, Deus vai movimentar essa pessoa até o lugar que ela vai dar fruto. Por exemplo, se uma pessoa ela não tem um chamado para tal coisa, e ela está lá, ela não vai dar fruto. Não adianta. Por exemplo, se eu for cantar, misericórdia, eu não vou dar fruto nenhum. As pessoas vão correr daqui da igreja. Por quê? Porque eu canto pessimamente. Mas já por outro lado, Deus, eu sei, tenho convicção que Deus me chamou para ensinar e pregar o evangelho. Então, eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu vou frutificar. Então, Deus, Ele movimenta as pessoas dentro da igreja. Deus, Ele guia as pessoas dentro da igreja. Deus coloca as pessoas no lugar certo. Se o lugar que você está hoje não está funcionando, deixa Deus tirar você e colocar no lugar certo. Deixa Deus elevar você. Deixa Deus colocar você no lugar que você vai dar fruto para a glória dEle. Porque, irmão, irmã, Deus não vai descartar você facilmente. Não vai. Não é assim que funciona, não. Existe, é óbvio, eu não sei se eu já falei aqui sobre coisas que não têm valor. Já falei? Já dei esse exemplo? Xing Ling? Não dei? Vamos dar o exemplo do Xing Ling. Por exemplo, o que é Xing Ling? Aquelas coisas que vêm da Coreia, que vêm da China, coisas que você tira a pilha, guarda e joga o brinquedo fora. O brinquedo é tão barato. Tem essas situações. O brinquedo é tão barato que a pilha tem mais valor. Você compra, o brinquedo dura por um tempo. Quando quebra, você não manda para assistência técnica. Nem existe. Você faz o quê? Você tira a pilha, né? Guarda para comprar o próximo brinquedinho lá, coloca a pilha novamente, volta a desfrutar e assim sucessivamente. Então, quando isso que não tem valor quebra, o que acontece? Lixo. Não é isso? Joga fora? Agora, se você comprar algo que tem valor, comprar um iPhone 6, está no 7? Está no 7 já? Está no 6 ainda? Pronto. iPhone 6. Dá esse exemplo, fazendo propaganda da Apple não, é só dando um exemplo. iPhone 6. Aí ele deu problema. Aí você diz, ih, rapaz, deu problema. É? Pois é. Show. Será que quando ele der problema, simplesmente joga fora? Não. Não está funcionando, manda para onde? E lá resolve. E quando um crente não está funcionando?
quando o crente... Pois é. Simplesmente joga fora? Então diga a pessoa que está ao seu lado, me ajuda aí. Eu só falei uma vez isso daí, ou duas. Diga a pessoa que está ao seu lado para me ajudar, diga assim: você não é xing-ling. Diga assim para ela: você não é importado da Coreia. Você tem valor, irmão, irmã. Eu olhei antes. Você não é uma pessoa sem valor. Não pense que se você não estiver dando fruto, Deus vai te jogar fora. Porque Ele sabe quanto que você custou para Ele. Você valeu o sangue de Jesus, irmão. O sangue do único Filho de Deus. Até então. O sangue do unigênito. Então quando você não estiver dando fruto, Deus vai levar você para a oficina. Deus vai levar você para a assistência técnica. E sabe onde é? Aqui, ó. Diante da palavra. O que está acontecendo aqui? Manutenção. Nesse momento, nós estamos em manutenção. Toda vez que nos expomos à palavra, nós estamos em manutenção. E Deus manda. No domingo à noite, quantos crentes sem funcionar vêm? E sai funcionando. Por quê? Ó. É assim que Deus trata. E não existe lugar melhor para um ser humano estar diante do seu Criador. Quem mais entende um ser humano? Quem criou. Quem mais entende sobre o iPhone? Quem criou. Quem criou o ser humano? Qual é o lugar para o ser humano com problema estar? Então por isso que eu disse que lá em Nova Natal eu vou botar uma faixa: não aceitamos pessoas perfeitas. Porque aqui é lugar de pessoas imperfeitas, que precisam de manutenção, que precisam de conserto, que precisam de ajustes. Então Deus, quando encontra um filho dele com defeito, Ele não vai descartar, gente. Não vai. Ele vai consertar você, Ele vai ajustar. Ele te fez novo quando você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. E no passar dos tempos, precisa trocar óleo, precisa encher pneu, precisa dar uma ajustada aqui, acolá, uma revisada no motor. E tudo isso acontece aqui, ó. Durante as aulas, durante os cultos, durante as reuniões, e Deus, durante os aconselhamentos, e Deus vai ajustando. E Deus vai... Então, sabe quando Deus vai desistir de você? Sabe qual é a possibilidade de Deus te abandonar? Nenhuma. Sabe quando Deus vai desistir de você? Nunca. Nunca. Gente, veja, não foi Deus que fugiu de Adão. Foi Adão que fugiu de Deus. Adão e Eva fugiram da presença de Deus, mas Deus se fez presente lá. Deus nunca fugiu do homem. Deus nunca abandonou o homem. Não, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. O ouvido dele não está fechado para que não possa ouvir. Deus está com a mão estendida, com os ouvidos abertos. Deus está pronto para tratar você, seja qual for a necessidade. Agora, tem que ir. Tem que ir para assistência técnica. Tem que ir para manutenção. Tem que se expor e dizer: Deus, cuida de mim. Deus, trata comigo. Deus, eu estou percebendo aqui um defeitozinho aqui na minha alma. Deus, eu estou com dificuldade de liberar perdão. Deus, eu estou com dificuldade de pedir perdão. Deus, eu estou com dificuldade de lidar com a minha esposa nessa situação. Deus, eu estou com dificuldade aqui. Aí você se expõe a Ele. Ele vem e conserta, irmão. Ele vem e te direciona, Ele vem e te guia. Ele vem com a palavra. Então corta essa possibilidade, deleta essa possibilidade da sua mente de que se você não der fruto, você vai ser arrancado. Se você não der fruto, Deus vai consertar. Qual é a área que não está funcionando? Deus vai lá e vai dar uma ajustada com a santa palavra dele, a poderosa palavra dele. Diga glória a Deus.
Você crê assim? Então você não será cortado, você será levantado. Amém? Então foi uma bênção, prazer imenso estar aqui com vocês. Desde já deixar o convite aberto. Quando precisar, pastor Paulo, conta com a gente. A matéria que o senhor quiser, o senhor compartilha, a gente estuda e divide, se for necessário.